as primeiras pessoas que você traz são críticas e determinantes para o resultado da empresa. Fala turma, eu sou Milton, fundador da Baikar, e eu criei esse canal aqui justamente para compartilhar um pouquinho mais da minha rotina à frente de uma empresa de alto crescimento e poder te gerar insights e aprendizados que você não vê em nenhum lugar na internet, porque muita gente mostra palco, mas mostra pouco bastidor. E é isso que você vai ver aqui nesse canal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já ativa as notificações para não perder nada, se inscreve no canal e comenta no que você acha que a gente pode trazer de conteúdo novo que vai te ajudar a ir para o próximo passo também. A gente já falou de muito assunto legal aqui no canal, principalmente de estruturação e planejamento de uma empresa que ou está começando ou está em momento de expansão, né? De fato crescer. Só que tem um ponto que acaba sendo decorrente disso, né? Não adianta você planejar se você não conseguir executar tudo aquilo que foi planejado. E para executar você vai precisar de gente boa para fazer isso. Porque dificilmente você vai conseguir crescer e ter uma empresa bem sucedida se você não tiver pessoas boas trabalhando junto contigo. Por mais que a inteligência artificial veio para nos ajudar a ganhar muita produtividade, ela não vai substituir pessoas e muito menos fazer com que você consiga crescer sua empresa sozinho. Você vai sim precisar de talentos, né? Seja com Lovable, com várias outras ferramentas que vieram para nos dar potencial. Eu não conheço particularmente nenhuma empresa que se tornou bilionária com uma pessoa só. Então você vai crescer o time, cada um dependendo da sua proporção, do seu tipo de negócio, mas inevitavelmente isso vai acontecer. E é uma dificuldade de todas as empresas que estão começando as primeiras contratações. Porque você começa normalmente sem muito dinheiro, como foi assim a Bai começou também, sem recurso, só com sonho, e você tem uma empresa que as pessoas não conhecem você muitas vezes, não vão receber altos salários, vão fazer muito trabalho de descoberta, assim, que quando você não tem nada que funciona já, a pessoa vai ter que descobrir como que funciona junto contigo. Então, assim, nem todo mundo está disposto ou tem perfil de começar a trabalhar numa empresa que está surgindo. Eu aprendi muito isso com o tempo. Mas tem muita gente que sim toparia o desafio e gostaria muito de fazer isso acontecer. Eu vou falar nesse vídeo muito mais sobre isso, essas primeiras contratações, e dar algumas dicas e conselhos de como você pode fazer isso na prática, que vai te ajudar muito, independente do cenário que você esteja. E eu gosto de pensar sempre, turma, que quando você está trazendo as primeiras pessoas para o time, você está mais vendendo a sua ideia de empresa e a si mesmo para a pessoa que está entrando na empresa do que necessariamente ela fazendo isso com você. É porque uma vez que a sua empresa está grande, conhecida, respeitada pelos outros, normalmente você começa a ter um processo seletivo com muitos candidatos, muitos inscritos, que você consegue ali separar pessoas não só por aptidão, mas por vontade de trabalhar com você, porque você tem algum diferencial que justifica as pessoas quererem trabalhar com você. Mas na prática, isso não acontece nas primeiras vezes. Então na Bai, cara, eu quase não implorava para trazer pessoas, tá? Mas eu tinha que trabalhar com o que vinha ali, eu ficava grande parte da entrevista no começo convencendo a pessoa por que faria sentido ela dar um voto de confiança e trabalhar na Bai. E aí, conforme o tempo foi passando, eu consegui ser cada vez mais assertivo e as pessoas foram entrando com vontade de trabalhar aqui por algum motivo. E aí a estrutura da entrevista mudou bastante. Tanto que já fazem bons anos que eu não conto a história de Bai, como a gente surgiu, não conto a minha história pessoal. Mas eu fiquei por anos contando tudo isso pra galera, pra justificar que as pessoas quisessem trabalhar aqui na Bai. Então, dá pra fazer isso? Dá. Só que tem uns detalhezinhos técnicos que eu acho que pode te ajudar bastante. Então pensa assim, quando você vai trazer alguém para trabalhar contigo, você tem 3 grandes formas de fazer isso acontecer. A primeira delas é a maneira tradicional, que eu não gosto muito, principalmente no começo de um negócio, que é trazendo a pessoa de uma outra empresa, que é alguém que já tem experiência naquilo que você precisa, e você naturalmente tem que trazer uma proposta boa o suficiente para que a pessoa abandone o que ela tem para começar a trabalhar contigo. E aí você tem que pagar bons salários, que eu acho sensacional você fazer isso, só que tem momentos que você não consegue fazer isso, principalmente no começo de uma empresa. Então se você já tem caixa, já tem investidor, enfim, ou tem condição de já startar com um time bom e pagando bem para isso, show de bola. Não é a realidade de muitas empresas e não foi da Bai. Então essa primeira opção, eu deixaria ela de canto nesse início. Depois a gente começa a lapidar cada vez mais ela, tanto que é o momento da Bai hoje, de trazer pessoas já boas de mercado, com propostas interessantes, porque a gente chegou nesse momento, depois de 5 anos de empresa. A segunda maneira é de você trazer pessoas um pouco mais júniors, né, pessoas que não têm tanta experiência profissional, que você vai ensinar elas a se desenvolver junto contigo, pessoas que estão saindo da faculdade, estão nas suas primeiras
primeiros empregos em si, mas que tem muita disposição e energia, que às vezes um salário não muito alto, não que deixe a pessoa satisfeita, mas é suficiente para o momento de vida que ela está, né? E ela está disposta a aprender muito e naturalmente crescer junto com a empresa, que foi assim que a Baikar cresceu, né? Grande parte das pessoas que entraram nos primeiros 2 anos da empresa eram pessoas muito boas, que eu enxergava um baita potencial, só que elas não tinham tanta experiência prévia assim. Naturalmente o mercado não precificava elas com valor tão alto e eu consegui trazer elas muito dentro da proposta que a gente tinha na BAE, com a condição que a gente tinha na época. Então essa é uma possibilidade que funciona muito para vários casos e às vezes você pode trazer uma pessoa boa que você não se dá nem conta. Porque para quem estava acostumado a receber o salário de um estágio, entrar numa vaga de analista júnior já é algo super legal e muita gente está saindo da faculdade sem ter um emprego garantido, sem conseguir ser efetivado na empresa que trabalhava anteriormente. Então é algo que sim, você pode se atentar muito, que dependendo da cidade que você é, deve ter universidades boas aí, ou às vezes pessoas que nem fizeram faculdade em si, mas estão com muita vontade de querer crescer na vida e avançar, sabe? Então ter essa capacidade de olhar e enxergar potencial nas pessoas, quando talvez nem elas sabem ainda, é uma baita capacidade de liderança que isso te ajuda muito a trazer pessoas na baixa, digamos assim. Diferente de você trazer um Neymar quando tem 30 anos e, cara, jogou em um monte de país, de um monte de time diferente, na verdade, e você trazer o Neymar quando tinha 12 anos, quando foi pro Santos e era ainda talvez uma promessa. Então a gente sempre trabalhou isso na Bahia e deu muito certo. Só que tem um pequeno problema disso. Chega uma hora que a empresa começa a crescer, a ponto que a evolução das pessoas que são júniores e estão dentro dela acaba não acompanhando a necessidade de crescimento da empresa. E aí você começa a limitar o seu crescimento muito porque o time não está conseguindo evoluir na velocidade que a empresa cresce. Principalmente as empresas que têm alto crescimento, como foi o caso da Bai. E aí você começa a ter que ou desenvolver essas pessoas mais rápido, ou às vezes começa a ter que trazer gente de fora também que já tem um repertório um pouco maior. Então, isso uma hora vai chegar para você, mas para o começo, trazer gente com potencial e com baixa experiência pode te ajudar bastante. E a terceira maneira que muitas pessoas não conhecem, né, ou negligenciam, que é a questão de trazer como team founding, né, ou sócios cofundadores de início, que foi justamente isso que eu fiz na Baikar também. Porque eu tenho um background muito mais de produto, de vendas, de marketing em si. Minha praia não é tão de tecnologia assim. E como a gente é uma plataforma de assinatura de carros, a gente fica no ambiente 100% online. A nossa loja é um site, um website. Então eu precisava de alguém desde o início que tivesse um repertório forte em tecnologia. E na época, em 2021, essas pessoas eram extremamente valiosas e caras no mercado. Eu não tinha condição de pagar uma pessoa para isso. Então o que eu fiz? Trouxe o Thiago, que é um dos fundadores da Bai, convidei ele, que eu não tinha condição de pagar o que ele receberia, né? Mas de contrapartida eu dei uma participação da empresa para ele, né? Que ele entrou como sócio comigo. E em troca ele tinha um salário reduzido e ele não trabalhava todos os dias da semana. No começo ele trabalhava um dia só, né, nos 3 primeiros meses. E na época, se eu não me engano, ele pagava algo em torno de R$ 1.000 por mês. Ali a gente pagou o site, né, criou o site e depois era R$ 1.000 por mês para fazer o acompanhamento. Durou 3 meses e ele viu que o negócio tinha um baita potencial de crescimento, que ele queria se dedicar mais dentro da Bai e eu também precisava que ele se dedicasse mais para a gente conseguir continuar crescendo no ritmo que a gente queria. E a gente fez um novo acordo, dei mais um percentual da empresa para ele, né? Esse movimento normalmente chama de stock option, né? Que é quando você dá uma participação na empresa, ou uma possibilidade dela comprar uma participação na empresa a um preço pré-estabelecido, né? Em troca dela trabalhar contigo. Nas startups, né, no Vale do Silício em si, eles trabalham muito com esse stock option pautado em um vesting de 4 anos e um cliff de 1 ano. Vou traduzir aqui para você que é uns termos meio difíceis, né? Vest nada mais é do que, dependendo de um determinado tempo, você começa a ganhar uma parte dessa participação que foi acordada previamente. Então, no caso da Bai e de outros lugares, são 4 anos. Então, a cada 1 ano, você ganha um percentual daquela parte que for acordada. Vamos supor que você vai ganhar 4%. A cada ano, você conquista 1%. E aí, depois de 4 anos, você conquistou 100% da sua participação. E durante esses 4 anos, você fez várias coisas na empresa, em N momentos diferentes, e acabou crescendo com ela. E o cliff nada mais é do que uma trava para garantir que essa pessoa que vai ganhar participação, ela vai ficar minimamente um tempo na empresa.
que ela só vai ganhar essa participação depois de um ano, normalmente o cliff é de um ano. E se porventura ela sair com 10 meses, com 9 meses, com 6 meses, ela não ganha nem nada da participação que você tinha combinado com ela, que é uma garantia que o fundador da empresa, os fundadores têm, que essa pessoa não vai entrar, vai ficar 2, 3 meses e vai levar uma participação considerável da empresa para casa. Então, em um ano, dá para você conhecer bem o trabalho de quem está contigo para ver se faz sentido essa pessoa evoluir na empresa ou não. Então, esse método para quem tem stock option é bem tradicional. Aí muda. Tem empresa que cede essa participação para quem está entrando, tem outras que vendem essa participação para quem está entrando, tem um pouquinho de cada cenário, tá? Não tem certo e errado. O fato é que você consegue trazer alguém que já tem uma experiência maior, já tem um repertório maior, em troca dessa pessoa entrar como sócia da empresa de largada, para compensar, ela acaba ganhando um valor menor que ela ganharia em outro lugar, porque ela tem participação na empresa e essa participação tem um valor no tempo em si. E conforme a empresa vai crescendo, a participação dela vai sendo cada vez mais representativa. Quando você começa a empresa, vamos supor que ela vale 1 milhão. A ideia que você tem em si. Quando você deu 10% para a pessoa, você deu meio que 100 mil de remuneração para essa pessoa. Só que ela só vai resgatar esse dinheiro se a empresa der certo ou tiver algum evento de liquidez. E se isso não acontecer, ela não tem nada. Só que esse 100 mil meio que remunera a pessoa enquanto ela não está ganhando o que ela poderia estar ganhando em outro lugar, que foi justamente o que aconteceu com o Thiago. E aí você vai calibrando isso com o passar do tempo. Então aqui na Baia eu trouxe o Thiago com uma entrada como sócio de cara, e aí depois dei um vesting para ele, né, para ele ficar mais tempo e a gente alinhar interesses e ele ficar full time dedicado na empresa. Depois fomos trazendo mais pessoas aqui para dentro da Baia. E aí, para as pessoas que se destacavam, como foi o caso do Marçal, do Marcos, do Léo, eles se tornaram sócios também. Eles conquistaram o stock option deles, mas não foi de largada, como foi no caso do Thiago. Eles conquistaram ao longo do tempo. Que a gente foi vendo que eles foram evoluindo na medida que a gente precisava e que faria muito sentido eles se tornarem donos da empresa também, junto com os outros sócios que já estavam aqui dentro da BAE. Então, tem esses dois formatos, de você trazer gente que já tem uma experiência para entrar direto como sócio, só que não esqueça, a sociedade é igual casamento. Depois que você colocou, você não tira mais. Então tenha atenção com quem você traz para próximo de você. Trouxe como sócio, a pessoa às vezes consegue puxar alguém que já com experiência para te ajudar. E tem muita gente que quer empreender e é muito boa, só que não tem ou coragem para se arriscar ou não tem a ideia correta ainda, mas se alguém convidar, talvez essa pessoa tope. Eu já vi isso acontecendo muito. E para as pessoas talvez que não topem de largada, pode ser que você traga elas com um salário um pouquinho mais alto e com o passar do tempo você pode transformá-las em sócias do seu negócio também. Então essa terceira maneira é a que eu acho que tem mais potencial. Então, eu usei um pouquinho de todas na BAE já, né? Trouxe pessoas muito júniores para cá e desenvolvi elas e deu super certo. Grande parte dos talentos da BAE foram formados e forjados aqui dentro da empresa e viram a Baecar crescendo e cresceram junto com elas. Trouxe pessoas que já eram de mercado, que tinham um nível técnico maior e já vieram, num momento melhor, já vieram muitas vezes com cargo de liderança e um estágio acima, né? E trouxe pessoas que na época que não tinha dinheiro nem para pagá-las, que vieram já como sócias e foram crescendo junto com a BAE. Então acho que você pode aplicar muito isso no seu negócio, lembrando sempre que as primeiras pessoas que você traz são críticas e determinantes para o resultado da empresa. Porque eu já vi muita ideia boa morrendo, não porque não era boa, é porque foi mal executada. E a execução depende muito das pessoas que executam. Então, às vezes, você que tenta só economizar dinheiro e trazer gente barata, com zero experiência e com zero potencial, ou com muito pouco potencial, e sua ideia acaba fracassando por conta disso. Então, com certeza, um dos principais motivos de fracasso das empresas iniciais é por uma execução que não foi boa. Porque um negócio que talvez não é tão promissor, mas é bem executado, pode prosperar. Porque um negócio que às vezes é pouco promissor, mas muito bem executado, vai naturalmente gerar um resultado melhor do que um negócio que é muito promissor, mas é mal executado. Então pensa super nisso, assim. Uma ideia vale R$1 a bacia, o que importa é a execução. E você começando com pessoas boas desde o início, vai te ajudar a escalar cada vez mais seu negócio. Só não dá um passo maior que a perna, porque também trazer gente que você não dá conta de pagar ainda, ou que você não precisa ainda, pode se tornar um problema.
Eu já vi empresas que estão surgindo trazendo executivo que estava acostumado a ter secretária, a ter chofer, a ter um time que faz tudo para a pessoa. Basicamente, é um executivo que não executava muita coisa para entrar numa startup para começar a fazer planilha, fazer PowerPoint. Tem pessoas que até estão dispostas a fazer isso, mas a maioria não está mais. Então, tem essa percepção também de quem você traz e o que a pessoa vai fazer de desafio. Porque te garanto que é uma jornada muito intensa, muito divertida e que te acelera muito. Eu vejo que tem pessoas na bike em 3, 4 anos viveram profissionalmente coisas que pessoas em 10 não viveram. Por quê? Quando você entra numa empresa grande, você vai ficar fazendo a mesma coisa há muito tempo e cada um vai apertar um parafusinho diferente, porque a empresa tem muitos níveis diferentes de serviço e é super setorizada. Uma startup normalmente quase não tem setor, é muita gente fazendo, pouca gente fazendo muita coisa e naturalmente você vai tendo vários assuntos transversais que você vai lidando e você acaba aprendendo mais em um espaço pequeno de tempo do que numa empresa que você vai ficar vendo um pedacinho específico de um processo ou de uma área. Então isso gera muito valor? Com certeza, e é um dos principais motivos que eu trouxe muita gente para a Bai. Muito com o intuito de fazer com que elas evoluam e cresçam aqui, tanto que se você olhar, as maiores consultorias do mundo, né, elas não têm remunerações muito competitivas para as pessoas que estão entrando como estagiária ou como trainees. Ali o salário é até baixo do mercado, porque essas pessoas vão aprender muito. E aí depois as pessoas vão começar a ganhar muito também. Mas tem esse pequeno salto até a pessoa entrar e ela estar apta ou preparada para começar a gerar mais valor. Então é algo que você pode considerar com certeza. Isso deu certo na Bai e eu acredito que dá certo em basicamente todas as empresas. Porque no final do dia, uma empresa é constituída de pessoas. Se você tem pessoas boas, engajadas, que querem fazer com que as coisas aconteçam, seu resultado vai ser absurdamente melhor do que você ter um time que não quer trabalhar contigo. Até porque hoje em dia tem emprego em vários lugares diferentes e as pessoas estão cada vez menos tolerantes com insatisfação. Então, se você não proporciona algo que é diferente para as pessoas, né, e eu não estou falando nem de salário, às vezes é de ambiente de trabalho, é de cultura, é de desenvolvimento, pode ser que as pessoas não queiram ficar contigo. Se você conseguir acertar a mão nisso, a sua chance de prosperar no seu negócio é infinitamente maior. Então, pega essa dica que eu acho que vai te ajudar muito. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações para não perder nada e compartilhar com quem você acha que esse tipo de conteúdo pode fazer a diferença também. Conto com a sua ajuda.